Bom, então, na semana passada, a gente terminou a aula fazendo uma revisão de termodinâmica, né? Uma breve revisão de termodinâmica que são alguns conceitos que a gente vai precisar aqui na análise dos compressores. E aí a gente terminei falando do fator de compressibilidade e das condições que a gente pode usar aproximar a equação de estado de gás ideal, né? Que é o famoso PV igual a RT, né? Onde o R aqui, só tem que tomar cuidado, né? Que esse é o R do gás, né? Que eu falei aqui, né? Esse é o R, essa é a constante do gás, né? Que é o R, que é a constante universal sobre a massa molecular, tá? Então aqui, para facilitar as coisas, né? Usando o R do gás, que isso é tabelado normalmente, a gente consegue fazer a relação entre a pressão, a massa específica do gás e a temperatura em Kelvin, né? Então, enfim, mais simples do que ficar procurando massa molecular de diversas substâncias, né? Então, aqui já sai direto a massa específica, usando o R do gás que a gente está trabalhando. E aí a gente... Opa, rapaz. Eu apertei o End aqui sem querer. Vamos voltar lá. Então, mais ou menos aqui, né? Bom, aí a gente viu as condições que aproximar o gás, né, o envelope, vamos dizer assim, de pressão e temperatura, onde o Z é igual a 1, né, que a gente pode aproximar o gás de um gás ideal. Quer dizer, o que é o Z igual a 1? É justamente o PV igual a RT, né, onde o V aqui é 1 sobre ρ, né. Tá? Então, sempre que a gente tem isso daqui é um gráfico, uma tabela, né, do fator de compressibilidade contra a pressão e a temperatura. Então, sempre que a gente tem o Z igual a 1, significa que a gente pode usar essa aproximação. E aqui é para vários gases, né? Quando a gente faz pressão reduzida, P sobre a pressão crítica, temperatura reduzida, T sobre a temperatura crítica. E todos eles ficam mais ou menos com a mesma... Aqui são várias substâncias, então todas elas ficam mais ou menos com o mesmo comportamento. Tá? Bom, aí outro conceito que a gente vai precisar, que vai facilitar a nossa vida, é o de calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante. Então, por definição, né, calor específico é a quantidade de energia que é necessário para subir. Então, calor específico seria uma quantidade de energia necessária para subir 1 grau Celsius, 1 grama de uma substância de 1 grau Celsius. Então, essa é a definição de calor específico, lá da termodinâmica, tá? E aí pode ser demonstrado, né, que o calor específico a volume constante é U, a energia interna, né? É o dU sobre dt a volume constante. Então, se a gente sabe a energia interna, quer dizer, desculpa, se a gente sabe a variação de temperatura, a gente não precisa olhar as tabelas para saber a energia interna de uma substância. É só multiplicar pelo calor específico, isso daqui normalmente é tabelado, né? E multiplicar pela variação de temperatura, tá? Então, normalmente, esse cara é tabelado, normalmente esse cara aqui também é tabelado. Normalmente, a energia interna também é tabelada. Mas, às vezes, é muito mais fácil você olhar o calor específico da substância e multiplicar pela variação de temperatura do que ficar olhando tabelas termodinâmicas a energia interna. Isso é uma aproximação que, de forma geral, é feita, que ajuda bastante, tá? Então, a relação de U e temperatura, né, energia interna e temperatura, são relacionados se a gente conhece o calor específico, o volume constante, e isso é normalmente dado, né? A entalpia de qualquer substância, aí, de novo, né, um outro conceito que aparece, na verdade, isso daqui é uma nova propriedade que é batizada, mas é em função de dualidades que existem, energia interna e multiplicação da pressão vezes o volume específico, ou pressão sobre massa específica, né? Que aparece tanto essa combinação aqui em termodinâmica que ela foi tabelada e chamada de entalpia. Tá? Então, para um gás ideal, de forma geral, o calor específico só depende da temperatura, então a energia interna também só depende da temperatura, e a entalpia também, ela é uma função muito forte da temperatura.
Tá? O PV aqui, né, para um gás ideal, a gente pode chamar de RT, né? Se o comportamento do gás naquela condição de pressão e temperatura se aproximar do gás ideal, a gente diz que o P sobre ρ é igual a RT. Tá? Então, a entalpia também basicamente é uma função da temperatura. E de fato é, né? Aqui mostra, por exemplo, ó, a energia interna, né, o U, para o vapor de água, né? Então a gente vê que com a pressão, para todas as temperaturas, a energia interna não varia muito. Mas olha o que acontece com a temperatura, né? Então, à medida que a gente, aqui são pressões diferentes, né, em quilopascal, então à medida que a gente vai olhando diferentes temperaturas, a gente vê que a energia interna aumenta, mas diferentes pressões não. Então, só para você ter ideia, de 10 quilopascal para 1000 quilopascal, olha como que varia muito pouco, né? Tá? E essa variação aqui de pressão é enorme, né? Tá? São 2 ordens de grandeza aqui, certo? Então, só para justificar que, de forma geral, variações de entalpia e energia interna são funções muito mais da temperatura do que a da pressão. Então, essa derivada parcial aqui, por exemplo, né, pode virar uma derivada total. Tá? E aqui, a variação da entalpia, da mesma forma que a variação da energia interna foi relacionada com calor específico a volume constante, a gente pode relacionar a variação da entalpia com calor específico a pressão constante vezes a diferença de temperatura. Também é tabelado, né? O CP também é tabelado. Tá? Bom, então, os calores específicos de gás ideal são funções da temperatura, mas a diferença entre eles é constante para cada gás. Então, isso é bem fácil de ver. Ó. É só a gente pegar uma parcela, vamos dizer, diferencial da entalpia, né? DH é igual a DU mais RT, mas a gente sabe que o DH é CP/dt e DU CV/dt. Então, joga a definição do DH aqui, né? Na própria definição de entalpia, tá? E a gente fica que CP/dt igual a CV/dt mais R/dt. Então, simplificando aqui, né? A gente fica que o R, que é a constante do gás, é CP menos CV, que a gente também pode obter dessa forma aqui. Então, se a gente tem R e o CV, a gente obtém o CP, né, o calor específico para pressão constante. Se a gente tem o CP e o CV, a gente obtém R. Se a gente tem R e o CP, a gente obtém CV, tá? Beleza? Então, essa relação aqui, ela existe para os gases, né? Tá? Então, o que ele está dizendo também, né, que a variação com a temperatura do calor específico à pressão constante, do calor específico ao volume constante, varia na mesma taxa. Então, a diferença entre eles é igual ao R, né, a constante do gás. E também vão ter muitas equações que a gente vai ver um fator K, né, que não é nada mais, nada menos do que a relação entre o CP e o CV. Tá? Então, a gente também pode escrever, enfim, só substituindo essa definição aqui, nessa definição, a gente também pode escrever o CP em função do K e do R, enfim, o que for, e o CV também, né? Enfim, o que for mais conveniente de ser feito, né? Se a gente tem o K e o R, a gente tira o CP, né? E tira o CV, né? Por essas relações que no final das contas, só substituir o K aqui, né? CP sobre CV e o R, a gente vai ficar que o CP vai ser igual ao CP, né? Certo? Então, são relações que podem ser usadas. E aí, aqui, o que essas relações de calor específico a pressão constante e a volume constante com a energia interna nos dizem é que se a gente assumir que a diferença de temperatura é pequena num processo e que ela é tão pequena que a gente pode desprezar as variações de calor específico a pressão constante e a volume constante, a gente pode chegar numa relação muito simples, sem precisar olhar a tabela, tá? Isso aqui é uma coisa que é usada de vez em quando, acho que a gente vai fazer um exercício usando essa aproximação aqui. Isso é muito conveniente. Mesmo porque o ar não tem, a gente não tem nos livros de termodinâmica as tabelas tão completas como tem para vapor d'água, né? Então, a gente pode eventualmente relacionar a variação de energia interna num processo, se isso aparecer, né? Quando a gente simplesmente multiplicar o calor específico ao volume constante, que de forma geral isso aqui é dado em tabelas, né? Vezes a diferença de temperatura, tá?
E da mesma forma a entalpia. Se aparecer uma diferença de entalpia, a gente pode relacionar isso no calor específico à pressão constante, vezes a diferença de temperatura. Tá? Isso daqui também é tabelado, né? O CV e o CP são tabelados para substâncias diferentes. Então, a gente relaciona isso com diferenças de temperatura. Tá? Bom, aqui é uma tabela, né? Do valor do R para diversos gases. Então, ar, isso daqui nas condições padrão de pressão e temperatura, né? Então, 15 graus Celsius, pressão de 101,325 kPa, né? Pressão atmosférica. Então, a gente tem o R do ar, do dióxido de carbono, monóxido de carbono, hélio, hidrogênio, né? Diversas substâncias, o calor específico, a pressão constante, e o calor específico, a volume constante. Então, se a gente fizer a diferença aqui, né? Aquilo que a gente viu, ó. Se a gente fizer a diferença desses dois aqui, a gente vai obter o R. Né? A diferença desses dois aqui, a gente vai obter o R ali, tá? E se a gente fizer a relação entre os dois, a gente vai obter o K aqui, ó. Tá? Que é a relação CP sobre CV, certo? E aqui está em unidades inglesas, né? Aqui unidade do SI, tá? A massa molecular de cada uma das substâncias. Quer dizer, se a gente pegar aqui o 8.314,3 e dividir pela massa molecular, a gente vai obter o R também de cada gás, né? Tá? Bom, um outro conceito que a gente vai usar e vai também facilitar muito a nossa vida é o de entropia, né? Que ela é baseada na desigualdade de Clausius, que diz que a integral cíclica do calor sobre a temperatura em cada processo, né, que troca calor a uma certa temperatura, tem que ser menor ou igual a zero. Então, todo ciclo termodinâmico tem que respeitar essa expressão, que é simples, né? Uma expressãozinha muito simples, a única coisa que... Vou resolver um exemplo disso aqui mais para frente, mas a gente vai ver um ciclo com condensador e com um trocador de calor, um condensador e com a caldeira. Então, são os dois processos que existe interação de calor numa certa temperatura. Então, essas interações de calor no ciclo, dividido pela temperatura, tem que ser menor ou igual a zero. Então, toda a base da entropia, ela passa por essa relação aqui. Tá? Então, essa relação é válida para ciclo reversível ou irreversível, né? As irreversibilidades são os processos que não deixam o ciclo voltar para o estado inicial sem deixar um rastro nas vizinhanças, né? Sem deixar alguma consequência na vizinhança. Então, por exemplo, atrito, né? O atrito não deixa, por exemplo, se você empurrar um corpo numa direção e quiser voltá-lo para o mesmo estado, o atrito vai causar na vizinhança calor, por exemplo. Então, tem diversas, lá da termodinâmica, né? Diversas fontes para as irreversibilidades. Então, atrito, expansão irresistida, né? Expansão irresistida, ou seja, quando alguma coisa expande muito rápido, né? E aí, quando a gente tem a expansão lenta, no quase equilíbrio, a gente consegue fazer um processo reversível de expansão e compressão. Transferência de calor com diferença finita, transferência de calor com diferença finita de temperatura. Então, na verdade, para o processo ser reversível, a transferência de calor tem que ser com uma diferença infinitesimal, mas quanto menor a diferença de temperatura, menor as taxas de transferência de calor, né? Bom, então são alguns, né, dos fenômenos que tornam os processos irreversíveis, né? Tá? Mas essa relação aqui é levada para ciclo reversível ou irreversível. Para os ciclos irreversíveis vale a igualdade, né? Então, para um ciclo reversível, a integral cíclica das interações de calor é igual a zero. Então, isso daqui é para um ciclo reversível, ou para um processo reversível, né? E para um processo irreversível, a integral cíclica das interações de calor é menor que zero. Tá? Então, isso é uma observação empírica dos processos, né? Se algum dia a natureza não se comportar assim,
a gente tem que rever a desigualdade de Clausius e todo o conceito de entropia, né? Tá? Então, só para ilustrar o significado dessa desigualdade, né, a gente tem aqui um ciclo termodinâmico, uma turbina. Quer dizer, bom, vamos começar aqui do condensador, né? Então, entra uma mistura, um líquido, uma mistura bifásica aqui, né, de água na forma líquida e água na forma vapor, sai aqui do condensador e sai do condensador na forma líquida, né? Então, por isso que tem uma bomba aqui. Aí a bomba joga para uma caldeira, e aqui da caldeira a gente sai com vapor superaquecido. Aqui ele está dizendo saturado, né? Tudo bem, mas por segurança normalmente sai superaquecido. Aqui entra líquido saturado e sai vapor saturado. Então ele está naquela linha, né? No limite da região bifásica. E aí entra na turbina, o vapor expande, cai a pressão, ele fornece trabalho, essa turbina fornece trabalho da expansão do vapor, né? E aí o ciclo se fecha. Então o que ele está pedindo é o seguinte, ó. Se esse ciclo satisfaz a desigualdade de Clausius, isso é um exemplo que eu tirei lá do livro de termodinâmica, né? Ele dá todos os estados aqui, né, de pressão. Então aqui a gente sabe que é vapor saturado a 0,7 megapascal, a gente sabe a temperatura aqui, né? Quer dizer, líquido saturado, vapor saturado e a pressão, né? Aqui a gente tem que ter o título, né, 90%, então 90% do que sai da turbina é vapor, desculpa, é líquido, né? Então 10% é vapor. A 15 kilopascal. Não, na verdade é o contrário, desculpa, né? Aqui 90% é vapor e 10% é líquido. E passando pelo condensador, 10% é vapor e 90% é líquido, tá? Que é o que o condensador faz, né? Ele passa do estado vapor para o estado líquido, tá? Bom, então, o que a gente precisa fazer para analisar se esse ciclo aqui satisfaz a desigualdade de Clausius? É pegar todos os processos, a gente considera que a turbina ela é adiabática, né? De forma geral, essa hipótese era válida, não porque a turbina não fornece calor, mas porque os trabalhos envolvidos aqui são muito maiores do que qualquer taxa de transferência de calor envolvida na turbina. Então a gente despreza aqui a transferência de calor, considera a turbina adiabática, e só considera que tem transferência de calor no condensador, porque realmente ele é um trocador de calor, né? E na caldeira, que também é um trocador de calor, tá? Certo? Então, os dois locais onde faz sentido falar de troca térmica é no condensador e na caldeira. Então, o que a gente tem da integral cíclica aqui do calor sobre a temperatura? Seria a integral na caldeira, a integral do dQ sobre T na caldeira, mais a integral do dQ sobre T no condensador. E aí, como a temperatura se mantém constante, né, os processos, lembra lá de transferência de calor, né, os processos que envolvem mudança de fase, que realmente é o que acontece aqui, né, ele entra na região bifásica e sai na região bifásica. Então, ele é um processo que está aqui ocorrendo dentro da região de mudança de fase. E a caldeira também, ó, ela entra líquido saturado, então só é líquido, mas está numa condição que qualquer calorzinho a mais, o líquido entra na região bifásica, né? Então a última gota de líquido evapora, para sair vapor saturado, né? É uma condição que está ali, uma última... desculpa, aqui, na verdade, a última gotinha de calor entra na região bifásica, né? A última gotinha de líquido vai começar a entrar, né? Vai realmente começar a entrar em ebulição, mas ainda você tem líquido e vapor misturado. Aqui você não tem mais, né? A última gotinha de líquido virou vapor e você não tem mais líquido nenhum, né? É o estado de vapor saturado, certo? É aquela região da curva do sino, né? Então está dizendo que ele entra aqui e sai aqui, bem no limitezinho ali, ó, da região bifásica, tá? Bom, então, esses dois processos são em mudança de fase, então a temperatura é constante. Então a gente pode tirar esse T aqui, ó, de dentro da integral nos dois casos, né? Ele pode sair porque é constante, não pode sair. Então, 1 sobre T1,
integral do dq ao longo do processo 1,2 aqui, que pode ser no condensador, né? Mais 1 sobre T3, ou na caldeira, né? 1 sobre T3, a integral de 3 a 4 do dq. Então, a gente fica com essa relação aqui, ó, Q12 sobre T1, mais Q34 sobre T3, certo? As taxas de transferência de calor na caldeira, sobre a temperatura que o processo se desenvolve na caldeira, mais as taxas de transferência de calor no condensador, sobre a temperatura que esse processo se desenvolve no condensador. E essas quantidades, pela primeira lei da termodinâmica, são bem fáceis de ser obtidas. Vamos ver como é que faz isso. Ó. Se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica, né, chamar de 1 e 2 aqui a caldeira, a única coisa que resta, e aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas isso aqui é muito simples, né? A única coisa que resta aqui, não tem trabalho envolvido, então calor menos trabalho igual a variação da energia interna. Mas como tem um processo aqui, existe um termo de trabalho de fluxo também, né? Que é o famoso PV, que é daí que surge a entalpia, porque fica U mais PV, né? Tem um trabalho de eixo, mas tem um trabalho também do fluido quando ele entra ali no volume de controle, tá? Isso é um conceito de termodinâmica lá, né? Então, só para justificar por que apareceu a entalpia aqui, né? Quando a gente tem um processo, a entalpia aparece porque a gente tem um trabalho de eixo, que é justamente o termo PV, né? Pressão vezes volume específico, tá? Então, por isso que apareceu a entalpia. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. Para um processo, né, em regime permanente, aplicada aqui na caldeira. Então, as taxas de transferência de calor são iguais à variação de entalpia entre 2 e 1. Tá? E a variação de entalpia aqui é bem fácil de ser obtida, é só olhar lá nas tabelas termodinâmicas, né? Para o vapor saturado, 0,7 megapascal, e para o líquido saturado, 0,7 megapascal. Isso sai direto, né? Então está aqui, ó, 2.066,3 kJ por quilo, e inclusive a temperatura lá das tabelas termodinâmicas também sai. Deixa eu ver se eu botei a tabela. Aqui, ó, está aqui. 0,7 megapascal. Deixa eu ver aqui, 164,97. Aqui, ó. 0,7 megapascal, né? Aqui a temperatura de saturação, nessa pressão. E aqui, ó, o HFG, né? O HFG é justamente as tabelas termodinâmicas já dão essa diferença aqui, né? O H no gás e o H no fluido, tá? É justamente a diferença de entalpia que já é dado aqui, ó, 2066,30, tá lá, ó. Certo? Então, a gente obtém, aqui a gente tem tudo que a gente precisa para essa parte aqui, né? Tá? Da caldeira. Da turbina, não vou entrar muito em detalhe, mas também é muito simples, né? Quer dizer, para a gente determinar as propriedades ali na região bifásica, é só a gente usar aquele conceito de título, né? Tá? Então, a gente tem aqui o título na entrada, então a gente consegue calcular a entalpia na entrada. Tem o título na saída, também consegue calcular a entalpia na saída, né? Tem a pressão e o título, certo? Então, deixa eu ver aqui, 15 kPa. Aqui, né? Então, no condensador, a gente está nessa região aqui, ó, certo? Aqui é o condensador. E aqui é a caldeira. Tá? Beleza? Então, tá aqui, e eu só estou justificando aqui, ó, o cálculo do H4, por exemplo, né? Certo? É 0,1 vezes o HFG, né? Mais o H do fluido, 225,91. Tá? Isso é lá da termodinâmica, né? Isso é bem tranquilo de demonstrar essas quantidades aqui, né? E aqui o H3, tá? E a temperatura, 53,97 graus Celsius. Aqui, ó, 53,97 graus Celsius, tá? Beleza? Então a gente tem o que a gente precisa, né? As taxas de transferência de calor e as temperaturas no processo. Agora é só substituir aqui, ó. Tudo isso substituir ali na desigualdade de Clausius. Tá? Substituindo tudo, a gente fica com menos 1.097 kJ por quilo Kelvin. Bom, então, na verdade, o máximo que a gente pode saber daí é que esse ciclo satisfaz a desigualdade de Clausius, que
significa dizer que ele não viola a segunda lei da termodinâmica, que ele é possível. Tá? Então, a desigualdade de Clausius, ela permite analisar, na verdade, quantitativamente, né, a possibilidade de um ciclo termodinâmico ocorrer. Tá? Então, lá no livro de termodinâmica tem vários exemplos assim, o inventor está dizendo que desenvolveu uma turbina com certa característica de troca térmica, que passa por um ciclo numa caldeira, não sei o que, avalie se esse ciclo viola a segunda lei da termodinâmica ou viola as leis da termodinâmica. Então você tem que olhar lá o balanço de energia e a desigualdade de Clausius para saber se a energia é conservada, né? Então a primeira lei da termodinâmica é o balanço de energia, se a energia que entra é igual à energia que sai. E a desigualdade de Clausius, ela justamente é um outro conceito que mostra a impossibilidade também, em face ou baseado em, assim como a primeira lei da termodinâmica, né, em observações empíricas, tá? Então, se ela passou pelo, vamos dizer assim, né, se esse inventor desenvolveu um processo que passou pelo crivo da primeira lei da termodinâmica, antes dele ser válido, ele também tem que passar pelo crivo da segunda lei da termodinâmica. E nesse caso aqui, com os dados que a gente obteve, a gente quantificou as taxas de transferência de calor e mostrou que esse ciclo é possível, tá? Ele não viola a segunda lei da termodinâmica, então ele é possível. Bom, então isso daqui foi só para ilustrar, né, o conceito de entropia, que sempre é meio nebuloso, né? Nunca é muito... a gente, sei lá, eu pelo menos quando eu aprendi entropia a primeira vez, achei meio nebuloso, mas não tem nada de muito... É tudo baseado nessa desigualdade aqui, né? As coisas são basicamente partem da desigualdade de Clausius e aí a gente vai trabalhando em cima dela. Certo? Então, por definição, né, uma grandeza cuja integral cíclica é nula depende apenas do estado e não da trajetória. Lembra quando a gente fez isso lá na primeira lei da termodinâmica? A energia do corpo ela depende do estado e não da trajetória, mas as taxas de transferência de calor e trabalho dependem da trajetória. Tanto é que vocês ficaram um tempão da vida de vocês, né, 2 semestres, analisando só esse termo aqui de transferência de calor em transferência de calor. Então a gente tem que estudar a trajetória das taxas de transferência de calor justamente para quantificar, né, as taxas de transferência de calor que se desenvolvem num processo. Tá? Então, na medida que essa integral cíclica é nula, a gente tem uma propriedade. Tá? Então, essa quantidade aqui, ó, dq sobre t reversível, deve representar uma propriedade na forma diferencial. E essa propriedade, o Clausius chamou de entropia, e é designado pelo símbolo S. Então, lembra que eu falei aqui atrás, ó, que para os ciclos reversíveis, aqui, ó, para os ciclos reversíveis, a integral cíclica é zero. Então, quando a integral cíclica é zero, a gente tem uma propriedade. Então, para um processo reversível, essa integral cíclica aqui a gente chama de entropia. A gente não pode fazer a mesma coisa para o ciclo irreversível. A única coisa que a gente pode dizer é que a integral é menor que zero. A integral de dq sobre t é menor que zero. Tá? Mas para os ciclos reversíveis, a gente consegue, inclusive, tabelar. Né? A entropia, inclusive, é tabelada. Se vocês olharem nas tabelas termodinâmicas, existe lá a entropia associada para cada processo. Tá? Beleza? Bom, então, ó, a gente diz que o ds, aqui, ó, a entropia diferencial, é o dq sobre t, né? Certo? Se a gente diferenciar esse cara aqui, a gente vai ficar com dq sobre t. Tá? Então, o S é Q sobre T e o ds, né, é dq sobre T. Tá? Um processo reversível, né? Só vale para o processo reversível porque é o único processo que é o processo quando a igualdade vale, né? Quando essa integral aqui é igual a zero, a gente tem um processo reversível, então a gente só... E aí, por definição, a integral cíclica se a integral cíclica for igual a zero, a gente tem
uma propriedade, né? Essa integral deve representar uma propriedade, tá? Bom, então, a gente pode dizer, ó, então a gente pode analisar a variação de entropia de um sistema durante um processo, né? Integrando entre o estado final e inicial. Então, ΔS é o S2 menos S1, é a integral de 1 a 2 de Q sobre T. E isso, de novo, né? Só vale para os processos reversíveis, sem atrito, com taxa de transferência de calor infinitesimal, se for uma expansão resistida, né, em quase equilíbrio, né, uma expansão bem lenta, né, de forma que cada estado ali, à medida que você está expandindo o gás, ele esteja em equilíbrio termodinâmico, tá? Bom, então a gente definiu variação de entropia como a gente fez com a variação de energia, em vez de energia propriamente dita, né? Então, é a mesma coisa para energia potencial, energia cinética, a gente está muito mais interessado em variação do que no valor absoluto da quantidade, tá? Então, a mesma coisa vale aqui, a gente está muito mais interessado na variação, a gente não precisa saber o valor absoluto, a gente quer saber muito mais a variação, que é o que acontece num processo, normalmente, é o suficiente para a gente determinar todos os processos de interesse. Tá? Então, ele recebe um valor zero, um valor arbitrário, todos os outros valores são determinados em relação a esse estado. Então, a entalpia é feita assim, a entropia é feita assim. Tá? Existe um valor de referência, uma condição de temperatura e pressão, que é a entalpia, por referência, considerada sendo zero. E aí, a entalpia, em função desse estado, ela é calculada para todos os outros estados. A entropia é feita assim também. Tá? Agora, para a gente analisar a relação entre entropia e a desigualdade de Clausius, a gente vai ter que abstrair aqui um processo que é o seguinte, ó, ele vai do estado 1 para 2 por um processo reversível ou irreversível, mas na hora que ele volta, o processo é reversível. Então ele pode ir com atrito ou sem atrito, ele pode ir com transferência de calor ou sem transferência de calor, finita, né? Mas na volta, qualquer atrito não pode mais existir, qualquer taxa de transferência de calor tem que ser infinitesimal, qualquer expansão tem que ser resistida. Então, o que isso sai da desigualdade de Clausius? Ó, igual a gente fez lá para o ciclo termodinâmico que a gente viu ali da turbina, né? Integral de 1 a 2 de Q sobre T, mais a integral de 2 a 1, né? Ele está fazendo a desigualdade de Clausius para ir e para voltar. Tem que ser menor ou igual a zero. Só que esse cara aqui, ó, se ele for reversível, esse cara é igual a zero. E a gente pode, do slide anterior, que a gente acabou de ver, né? Para o processo reversível, a gente pode dizer que essa integral aqui é uma propriedade chamada entropia. Tá? Então, é por isso que a entropia entre dois estados qualquer, aqui, 2 e 1, ela tem que ser maior ou igual a dq sobre t, a essa quantidade aqui. Tá? Beleza? Então, se a gente pegar lá no nosso ciclo termodinâmico e a gente olhar nas tabelas de entropia, na caldeira, por exemplo, se a gente pegar o S2 menos S1, a entropia, que é tabelado, né, para cada estado, deixa eu ver se eu nem sei se nessa tabela aqui eu acabei puxando a entropia. Aqui, a entropia está aqui, ó. Se eu pegar a diferença de entropia entre esses dois estados, ela tem que ser maior ou igual que essa integral aqui que a gente calculou, tá? Nesse caso aqui, era na caldeira, né? Era o 1, 2 aqui, ó. Tá? Então, se eu pegar o S2 menos S1, ele tem que ser maior ou igual àquela quantidade que a gente fez ali. Tá? Beleza? Tem que ser maior ou igual àquela integral que a gente calculou. Tá? E na forma diferencial, o ds tem que ser maior ou igual a dq sobre t. Tá? Certo? Que é o que a gente está analisando aqui, se a gente fizer o diferencial dos dois lados, certo? O ds tem que ser maior ou igual a dq sobre t, ou tds maior ou igual a dq, certo? tds aqui, né? Maior ou igual a dq, tá? Então, a igualdade vale para um processo reversível e a desigualdade para um processo irreversível.
Então, isso daqui vale para os dois, né? Mas se eu tiver um processo reversível, eu sei que o ds é igual ao dq sobre t, ou TdS igual a dq. Tá? Então, a variação de entropia de um sistema fechado durante um processo irreversível é maior ou igual à integral de dq sobre t, avaliado nesse processo. Para um caso reversível, os dois valores são iguais. Então, aqui reversível e aqui reversível. A gente joga fora o atrito, joga fora qualquer transferência de calor com diferença finita, tá? Ou despreza, né? Ou assume que não existe atrito, assume que as transferências de calor são infinitesimais, tá? Beleza? Então tá aqui, né? O que eu acabei de falar, ó, para o processo reversível e para o processo irreversível, né? Então, o TdS igual a daqui sobre M, aqui eu peguei o Szinho, né? Lembra que o Szinho é o Szão sobre a massa, né? Então, o Szinho é a propriedade intensiva relacionada à propriedade extensiva, a entropia. Então, esse cara aqui independe da massa e o Szão depende da massa, tá? Beleza? Então, o Szinho tem a unidade, por exemplo, né, de kJ por quilo, e o Szão, por exemplo, tem a unidade de kJ no SI, né? Tá? Para um processo adiabático, a gente tem que não existe transferência de calor, então ds igual a zero, então a entropia permanece constante. Para um processo reversível, e para um processo irreversível, o ds tem que ser maior ou igual a zero. Então esse é o princípio do aumento da entropia. A entropia de um sistema isolado e adiabático, ele sempre aumenta durante um processo, por causa das irreversibilidades. Tá? Ou, no caso limite de um processo reversível, permanece constante, nunca diminui sob essas hipóteses aqui. Né? Então, a entropia de um processo fechado sempre cresce, sempre aumenta. Tá? Beleza? De um processo adiabático, a entropia sempre aumenta. Tá? Beleza? E aí, o que a gente pode concluir dessa análise é que qualquer duas restrições implica na terceira. Então, é o seguinte, ó, se um processo for reversível e adiabático, ele é isentrópico. Se ele for adiabático e isentrópico, ele é reversível. E se ele for isentrópico e reversível, ele é adiabático. Tá? Então, qualquer duas condições necessariamente vai implicar na terceira. Então, se eu falar assim, um compressor comprime ar de maneira reversível e isentrópica. Então, estou dizendo que é um compressor adiabático. Compressor adiabático comprime ar de forma isentrópica. É um processo reversível, tá? Certo? E aí, na verdade, ó, a gente está fazendo toda essa análise de entropia, porque a gente precisa de uma relação, quando o compressor ele comprime, né? Então, ele passa de um estado de pressão P1 para um estado de pressão P2 e de um volume V1 para um volume V2. Então, a gente está falando todo esse conceito de entropia porque durante esse processo de compressão, a gente quer analisar justamente essa relação pressão-volume. E é disso. E essas relações isentrópicas vão facilitar muito. Vocês vão ver que a relação vai ficar bem simples se a gente souber escrever isso levando em conta a entropia. Tá? As coisas vão simplificar bastante. Então, por isso que a gente está falando aqui de entropia nessa parte do curso, né? Porque simplifica muito a análise mais para frente. Tá? Então, a gente vai pegar essas relações que a gente analisou. A primeira lei da termodinâmica, né? Isso daqui para um processo, por exemplo, para um sistema, né? Lembra que a gente tem a primeira lei da termodinâmica para um sistema que é definido como uma quantidade fixa de massa, então, no caso aqui, um gás, né? A gente está comprimindo um gás, mas a gente tem a primeira lei da termodinâmica para um processo, que é o que a gente viu lá no exemplo do ciclo termodinâmico que eu ilustrei a desigualdade de Clausius, né?
a gente quiser aplicar a primeira lei da termodinâmica para um processo que tem massa escoando, a gente tem que levar em conta o trabalho de escoamento, que é o PV, que por isso que aparece a entalpia aqui em vez da energia interna, né? Essa é a diferença da primeira lei da termodinâmica para um processo, né? A característica, né, que a gente trabalha com entalpia, porque a gente tem trabalho devido ao escoamento do fluido quando ele entra no volume de controle, tá? E a primeira lei da termodinâmica para um sistema, que é uma quantidade fixa de massa, é dado por essa relação aqui, né? Mais simples possível, né? Se vocês quiserem, pode dizer que o du é o dq menos dw, né? Tá? Outra forma de escrever a primeira lei da termodinâmica, né? Talvez alguns livros até partem dessa forma aqui. Mas a gente viu que para um processo reversível, o dq é TdS, certo? Então isso daqui vale para um processo reversível. A gente acabou de ver aqui atrás, né? Essas relações termodinâmicas para entropia, que aqui, ó, para um processo reversível, ó, o dq é TdS, tá? Trabalho é PDV, né? Aqui a gente tem o trabalho de fronteira móvel. Então a gente tem aquele o famoso caso lá, né? Que a pressão do gás aumenta, e aí a força é pressão vezes a área, certo? Opa, pressão, a força é pressão vezes a área, certo? Mas a área aqui, mas o trabalho é força vezes deslocamento, beleza? Definição de trabalho mecânico, né? Então, se a gente pegar pressão vezes área vezes deslocamento, esse cara aqui é volume. Então, por isso que trabalho é PDV, né? Ou trabalho diferencial é a pressão vezes uma variaçãozinha, um diferencialzinho ali de volume, tá? Então, a gente está tudo com diferenciais, né? Depois a gente vai integrar isso daqui para achar as quantidades macroscópicas. Então, trabalho mecânico, né, de expansão do gás é PDV. E aí a gente tem, ó, essa relação aqui que é o seguinte, ó, se o dq é TdS, a gente substitui esse cara aqui. Tá? Então, ó, TdS é du, né? du mais o trabalho, que é PDV mais PDV, tá? Beleza? A gente pode também ter uma outra forma, se a gente reconhecer que o du, aqui, ó, que o du, ou seja, se o H é U mais PV, né, a entalpia, então o U é o H menos PV. Então o que ele está fazendo aqui, ó, du é DH menos PV, DH menos PDV menos VDP, né? Ele está aplicando a definição de derivada aqui, ó, a derivada de PV é PDV menos VDP, certo? Então a gente também pode substituir esse cara aqui, ó, nessa relação, tá? E ficar com TdS igual a du mais PDV, então o menos VDP, porque o PDV simplifica aqui, ó. Tem um PDV aqui e tem um menos PDV aqui, tá certo? Então ele é cortado. Então fica TdS é du mais PDV, tá? Aqui, ó. Desculpa, DH menos VDP, né? Ah, tá aqui. Eu repeti essa relação de Gibbs, essa aqui é a equação de Gibbs. Eu repeti a equação de Gibbs aqui, ó, TdS du mais PDV, né? Tá aqui, ó. Então joga esse cara aqui, e o PDV mais PDV simplifica com menos PDV ali, com mais PDV aqui. Então TdS é igual a DH menos VDP, tá? Beleza? Então, ó, a gente tem essas duas formas equivalentes aqui, né, que a gente partiu da primeira lei da termodinâmica e da segunda lei da termodinâmica. Deixa eu ver se ele se referiu isso daqui como a segunda lei da termodinâmica. Mas essa daqui também pode ser descrita como a segunda integral, como a segunda lei da termodinâmica também. Então, a gente, essa daqui também pode ser, essa relação aqui da entropia, né, também pode ser conhecida como a segunda lei da termodinâmica, tá? Certo? Essa relação de entropia
aqui, ó. Beleza? Então, a primeira lei da termodinâmica, junto com a segunda lei da termodinâmica, a gente tem justamente a definição de entropia, né, para um processo reversível. A gente tem essa relação aqui, ó, TdS é dU mais PdV, que a gente obteve aqui, né? TdS é dU mais PdV, ou TdS é dH menos VdP, que é dessa relação aqui, ó, TdS dH menos VdP, usando a relação da energia interna, né? Tá? Aí a gente pode dividir todo mundo pela temperatura, né? Dividir aqui por T, dividir aqui por T, dividir aqui por T. Então a gente fica com essa relação aqui, ds igual a dU sobre T, mais sobre T dV. Mais o dU, lembra? É CV dt, pela definição do calor específico a volume constante. Sobre T. E o P sobre T é o R sobre V, lembra, né? PV igual a RT. Então, P sobre T igual a R sobre V. Tá? Então, aqui, ó. Tá aqui, ó. Substituir aqui, beleza? Então, CV dt sobre T mais R dV sobre V. E a gente pode também fazer a mesma coisa desse lado aqui, né? Dessa outra forma aqui, né? Dividir todo mundo por T aqui, ó. Tá? Então, ds dH sobre T menos V sobre T dP, mais o dH é CP dt, e o V sobre T aqui, ó, é o R sobre P, né? Tá? Então, são duas formas equivalentes. Lembra que a gente está aqui com a primeira lei da termodinâmica junto com a segunda lei da termodinâmica, ou a definição lá de entropia, né? Se a gente assumir que os calores específicos a volume constante e pressão constante são constantes, e integrar essas relações, então a gente integra aqui, ó, integra aqui, né? Certo? Integra os dois lados. Então, CP sai fora da integral aqui, ó. O R é constante mesmo, ele sai da integral. Então, a integral de ds é o S2 menos S1, igual a CV ln de T2 sobre T1, né? Que veio daqui, ó, dessa integral. Certo? CV saiu da integral, e a integral de 1 sobre T dt é o ln do T, né? Tá? Logaritmo neperiano, mais R ln de V2 sobre V1. E a mesma relação aqui embaixo, tá? G ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre T1. Se a gente usar que o PV igual a RT em qualquer uma dessas duas relações aqui, e que o R é CV menos CP, a gente fica com essa terceira relação aqui, ó. Tá? Então a gente tem três relações equivalentes. Aqui a gente está relacionando a entropia com pressão e volume específico. Aqui a gente está relacionando a entropia com temperatura e pressão. E aqui diferença de entropia com temperatura e volume específico. Tá? Elas são equivalentes, elas dão o mesmo resultado, porque PV igual a RT, se o gás se comporta como um gás ideal, é óbvio, né? Se a equação de estado de gás ideal é válido, então a gente pode calcular pressão. Se a gente tiver pressão e volume específico, a gente pode calcular a temperatura. Se a gente tem temperatura e pressão, a gente calcula o volume específico, tá? Temperatura e volume específico, a gente calcula pressão, certo? Tá? Então, todas essas três relações aqui são válidas. Tá? Então, tendo R e o CV, a gente calcula o CP. Né? Então, aqui, se a gente tem o CP e o R, a gente pode calcular o CV. Se a gente tem o CV e o R, a gente pode calcular o CP. Tá? Beleza? Então, são as equações TdS para avaliar a variação de propriedade durante um processo reversível. TdS porque veio aqui, né? Dessas duas formas, a primeira lei da termodinâmica, aplicando o conceito de entropia. Então, a gente tem essas duas formas equivalentes aqui do que eles chamam de equação de TdS ou equação de Gibbs. Tá? Essas equações aqui também são chamadas de equação de Gibbs. Tá? Beleza? Se o processo, para um gás ideal, com calores específicos constantes, reversível e isentrópico, então a gente está cada vez mais simplificando o problema, o S2 menos S1 igual a zero. Então, se ele é reversível e isentrópico, ele é adiabático. Lembra lá da nossa definição, né? Então, se ele é reversível
Então, ele é reversível porque a gente conseguiu fazer essas igualdades aqui, né? A gente assumiu reversibilidade, porque a gente não ficou com nenhuma desigualdade, tudo foi igualdade. Mas agora a gente está colocando uma outra restrição, ele é isentrópico. Então, S2 menos S1 igual a zero significa que a gente tem uma relação entre temperatura e volume específico muito bem definida aqui, ó, certo? Para um processo, isso é válido para um processo reversível isentrópico, que, consequentemente, ele vai ser adiabático. Tá? Se a gente substituir V, né, a definição do volume específico 1 sobre ρ, a gente tem essa relação aqui para temperatura e massa específica. Tá? E a gente pode fazer a mesma coisa para os outros processos. Então, a gente tem a relação entre temperatura e pressão, entre pressão e volume específico, ou entre pressão e massa específica. Tá? Certo? É isso aqui que a gente estava procurando, e mais especificamente essa relação aqui, ó, que a gente estava procurando para um processo de compressão, tá? Para a gente trabalhar no compressor e simplificar a nossa vida. Então, a gente fez todas essas considerações termodinâmicas para chegar nessa relação que vai simplificar bastante o que a gente está analisando. Então, como é que na prática isso pode ser representado num compressor? Né? Um cilindro totalmente isolado, porque a gente considerou o processo adiabático, ou um processo rápido que não tem tempo de ocorrer as transferências de calor que se desenvolveriam ali, ou então os trabalhos de eixo envolvido muito maior do que as taxas de transferência de calor. Tá? Então, não necessariamente o cilindro precisa estar totalmente isolado, né? E a gente vai até ver que quanto maior a taxa de transferência de calor, mais eficiente o compressor é. Então, esse processo aqui ele é um dos que descrevem o processo de compressão. Ele não é o mais eficiente dele, porque a gente vai fazer umas análises com essa pressão e volume específico, tá? E o K, lembra? KP, tá? Bom, então a gente viu dois comportamentos PV que são obtidos da... Então, desculpa, dois comportamentos PV. Um que é obtido da equação de estado de gás constante, certo? Foi o primeiro que a gente viu lá atrás. E o outro a gente acabou de ver aqui, ó, para o processo isentrópico reversível, que é adiabático, né? Certo? Então a gente tem duas relações PV aqui, ó. PV elevado a K igual a constante, que saiu daqui, ó. Tá? E o PV igual a RT constante para o isotérmico. Certo? Que não tem variação de temperatura. Se ele passar da pressão P1, aqui é mais ou menos ilustrando um processo, um ciclo de um compressor. Né? Então ele vai do processo P1, né, na hora que ele comprime, ele vai do processo P1 até o estado, né, ele passa pelo processo 1,2. Então ele está no estado P1, vai para o estado P2. Como o volume específico também varia, né, se a gente colocasse aqui um cilindro aqui embaixo, que estaria o cilindro inteiro, meio tortinho, né? Então aqui estaria o cilindro inteiro, aqui as válvulas, né, de admissão e de descarga. Então, aqui, ó, estaria o momento que o pistão começa a comprimir, certo? Ele comprime até esse estado aqui, ele comprime o gás aqui, ó. Então isso daqui é a região que ele efetivamente comprime o gás. E daqui para frente, a válvula de descarga abre, tá? Então aqui está descarregando. Então a válvula, esse volume todo aqui, ó, ele descarrega. Então aqui ele comprime e aqui ele descarrega. Tá? Beleza? Então esse processo 1,2 aqui é o que a gente está analisando. Ele varia a pressão. Nesse momento aqui as duas válvulas estão fechadas, quando ele está comprimindo aqui, tanto a de admissão quanto a de descarga estão fechadas, então a pressão está aumentando e o volume específico diminuindo. Então a gente pode, se a gente conseguir manter a temperatura constante nesse processo, a gente tem essa relação aqui, ó, PV, né? Então aqui, ó, P1, V1 RT, certo? P2, V2 igual a RT, P3, V3 igual a RT, tá beleza?
Bom, aqui ficou ruim, né? Porque o 2 é o 2 ali. Vamos botar P1', P1 uma linha, P1 duas linhas, P1 duas linhas. Aqui P1 três linhas, V1 três linhas, igual a RT. Então, um processo isotérmico, que a temperatura não varia, para cada pontinho aqui PV, ele é isentrópico reversível. Se a gente pegar o PV e elevar a K, onde K é CP sobre CV, ele vai ser constante. Então, deixa eu desenhar ali de novo. Ó. Borracha. Vamos apagar aqui. E aí, ó, se o processo. E aquilo ali é um processo isotérmico, né? Deixa eu pegar aqui preto. Ó. P1, V1 elevado a K igual a constante, onde K, aqui, ó, igual a CP sobre CV, tá? Isso está dizendo que P1', V1' elevado a K igual a constante. Aqui, ó. P1, duas linhas, V1, duas linhas elevado a K igual a constante. P1, três linhas, V1, três linhas elevado a K igual a constante. Então, para qualquer ponto PV aqui, se eu pegar o ponto PV isentrópico, tá? Os particulares do processo politrópico. O que é o processo politrópico? É um processo reversível que se dá com transferência não é isentrópico. Então, aqui, ó, para a temperatura permanecer constante, a gente viu aqui, né, pela equação de estado de gás ideal, à medida que a gente muda a massa específica do gás, a temperatura varia. Tá? Isso diz que T1 sobre ρ elevado a K menos 1 igual a T2 sobre ρ elevado a K menos 1. ρ1 e ρ2, né? Então, se esse processo chega lá num certo volume específico V2 ou numa certa massa específica ρ2, então a temperatura T2 vai ser ρ2K menos 1 sobre ρ1K menos 1 vezes T1 igual a T2, tá? Então, quando a gente muda a massa específica, não tem jeito. A temperatura T2 vai ser diferente da temperatura T1, no caso, sem transferência de calor. Se a gente quiser que a temperatura seja igual, a gente precisa ter uma transferência de calor enorme para manter a temperatura constante à medida que o gás vai sendo comprimido. Tá? Então, isso daqui, ó, é o caso sem transferência de calor. Esse caso aqui é o máximo, a gente vai até aplicar a primeira lei da termodinâmica para ver que esse caso aqui, ó, é o caso que a gente tem que ter o máximo de transferência de calor. Depois a gente vai analisar isso melhor num processo um pouquinho mais para frente. Tá? Então, se a gente quiser manter a temperatura constante, não tem jeito, a gente tem que ter uma taxa de transferência de calor absurda. Né? Isso daqui é tão grande que até inviabiliza o processo. Tá? Mas a gente estuda porque ele é o mais eficiente, a gente vai ver depois por quê também. Agora, no meio do caminho, existe o processo politrópico reversível com uma certa quantidade de transferência de calor. Então, ele não é isentrópico. E esse caso, a variação de P e V, né, o processo de variação de pressão e volume, né, se a gente pegar o log de P vezes o log de V, é uma linha reta. Isso daqui é uma observação empírica. Tá? Como isso daqui é um processo um pouco mais complicado, normalmente o pessoal pega, por exemplo, a compressão num motor de combustão interna, por exemplo, e aí faz o log de P contra o log de V, e aí obtém uma reta com inclinação menos N. Então, não é nem PV igual a RT, nem PV elevado a K igual a constante. Tá? Então, um processo real aqui de compressão. Então, nesses processos, a relação é chamada de processo politrópico. Então, desculpa, eu tinha falado compressão, né? Na verdade, a expansão de gases de combustão no cilindro de um motor de pressão e volume nesse cilindro, o resultado seria o dessa figura, e fizesse o log-log, né? Tá? O resultado vai ser uma reta com inclinação menos N aqui, certo? Então, dessa figura, a gente tira que o D, o coeficiente angular, né? O D ln de P sobre D ln de V, tá? O coeficiente angular da reta, é menos N.
Então, esse N tem que ser obtido experimentalmente. Tá? Quem é o N? É o coeficiente que é obtido experimentalmente para cada processo de expansão, por exemplo. Tá? Então, ó, expandindo isso daqui, né, dln de P mais nln de V igual a zero. Então, para o constante, né, que de acordo com o gráfico a gente viu que é, a gente fica que o PV elevado a n é constante, ou P1V1 elevado a n igual a P2V2 elevado a n. Tá? Certo? Então, com isso, a gente tem as três formas de expansão, né, ou de compressão. Então, esse coeficiente N, para um caso politrópico, depende do tipo de gás, a condição de processo, perda de calor, etc. E aí, de novo, né, a gente tem experimentalmente... como é que o N pode ser experimentalmente determinado? Dessa forma aqui, ó. P1V1 elevado a N igual a P2V2 elevado a N, né, o processo politrópico. Só que o volume específico é RT sobre P, né? R do gás, temperatura sobre a pressão, considerando que o gás se comporta como um gás ideal. Então, se a gente substituir, ó, P2 sobre P1, né? Passei o P1 para cá, ó, igual a T2 sobre T1 elevado a N. Substituir o V no RT sobre P. Então, o R cortou, certo? O R é constante, né? Tá? Beleza? E sobrou a temperatura ali, ó. Certo? Então, T2 sobre T1 elevado a N. Aí a gente isola o N, ou aplica o logaritmo dos dois lados, né? O N é ln de P2 sobre P1, ln de P2 sobre P1 menos ln de T2 sobre T1. Certo? Ou essa relação aqui. Então, se a gente medir P2 e P1, T2 e T1 no processo, a gente tira o N. Tá? Beleza? Essa é a forma de medir o coeficiente N num processo politrópico. Tá? Tem que medir a pressão no final, a pressão no início, né? Então, se aqui for, por exemplo, um processo de compressão, a gente mede P2 e P1, mede T2 e T1 e a gente tem quanto que é o grau N aqui do coeficiente politrópico. Aqui, ó. Tá? E aqui ele desenhou três, vamos dizer assim, processos. Né? Um processo isotérmico, observa que tudo passa por PV elevado a alguma constante, né? Elevado a alguma constante C1 igual a constante. Então, para o processo isotérmico, N igual a 1, certo? PV igual a constante, que inclusive a gente sabe que é RT. Se o processo for politrópico, vamos para o outro lado lá, né? O isentrópico, a gente mostrou que para o isentrópico, adiabático, né, reversível, o PV elevado a K igual a constante, da primeira lei da termodinâmica, junto com a definição de entropia. Né? E para o processo politrópico, foi isso aqui a gente não demonstrou, só falei que isso é observado experimentalmente, né? O PV elevado a N igual a constante. E quem é o N? É obtido experimentalmente dessa forma aqui, tá? Beleza? E aqui tem os três processos. Ó. Isentrópico, politrópico, com N entre 1 e K, e o isotérmico com N igual a 1. Tá? Então, aqui, PV igual a RT, aqui, PV elevado a K igual a constante, e aqui, PV elevado a N igual a constante. Tá? Beleza? São as três características durante um processo de compressão ou de expansão. Né? Tá? Eles podem ter essas três características diferentes. Beleza? E aí está aqui, ó, diversas condições de novo, né? Isso daqui eu tirei lá do livro Dinâmica. Então, foi igual a zero, bárico, né? Pressão constante, tá? PV elevado. Então, P igual a constante. Tá? Esse cara aqui, ó. Aqui é a pressão, que é o volume específico, então a pressão não varia, tá vendo aqui, ó? Processo isobárico, a pressão constante. Se o N for igual a 1, isotérmico, né? RT, tá? Então é o N igual a 1 aqui, ó. Aqui, ó, T constante, né? N igual a 1. Se o processo for isentrópico, N igual a K, que é isso daqui, ó. K constante. E se for isocórico, volume constante, né? O N é infinito. É esse aqui, tá? E no meio do caminho tem os politrópicos, né? Esse aqui é o PV elevado a N, esse é um outro politrópico, esse é um outro politrópico, tá? Beleza?
aplicar esses fundamentos. Deixa eu ver que horas são aqui. E 9h10 já. Bom, vamos dar uma paradinha aí. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Alguma questão que tenha ficado? Tudo certo?